última parte do nosso vídeo aula. Então olha só, aqui a gente vai olhar um pouco dessa divisão, dessa partilha da África. A gente pensa que a África, essa pobreza que ela tem, é causada pela dominação dos povos que vieram, pelos povos europeus sobre o continente africano. Aqui a gente vê, olha só, a relação pela cor, né? O azul, olha só, países que foram, né, regiões dominadas pela França. Olha aqui a Inglaterra, vermelho, ó. Tá? E essas regiões, elas tinham bastante ouro e diamante, tá? Assim, bom entreposto comercial. Bem aqui, ó, é o bom chamado Canal de Suez, dominado hoje pela Inglaterra, ou naquela época pela Inglaterra. Então, é a região que dava para você vir navegando pelo mar Mediterrâneo e alcançar aqui as regiões do Mar Pacífico. Tá? Isso aqui é uma forma de dominação. Temos Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha, entre outros países, tá? Então, a partilha da África é o nome dado pelo qual foi conhecida, olha só, a divisão do continente africano no século XIX, feito na Conferência de Berlim, na Alemanha, com o crescimento da Inglaterra, a França e o Reino da Itália, e juntamente com o Império Alemão. Olha só, esses aqui, ó, dominaram tardiamente, viu, pessoal? Então, as regiões atrasadas, esses dois territórios aqui, tanto a Alemanha como a Itália, não conseguiram as melhores terras. Então, eles queriam as melhores terras, só que já tinha dono, entre aspas, que eram os donos dessas melhores terras. Olha aqui, ó, tá? Então, quiseram avançar sobre a África em busca, olha só, de matérias-primas para as suas indústrias. Como ocorreu? A primeira forma de dominação foi dos portugueses, que a gente já estudou. No século XVI. Então, os portugueses queriam tirar da África só mão de obra escrava. É aí que surge, é nesse contexto que surge o processo chamado de escravidão. Olha só o detalhe, negra, tá? Então a escravidão negra acontece nesse período aqui, tá? Então depois, no comércio lucrativo, participaram também a Inglaterra, a Espanha, a França e a Dinamarca, tá? Foram lá, fizeram escravos e levavam para vender em todos os 4 cantos do mundo. Então a expansão europeia do continente africano no século XIX foi justificada. Então eles criaram uma forma de enganar o povo lá do seu território, dizendo que esses países da África são pessoas atrasadas. Então nós vamos ter que civilizar o território africano. O que é civilizar? Colocar roupa neles, uma língua, esses dialetos, fazer eles acreditar em um Deus, não seja os vários deuses deles, levar a modernidade. Então essa é a ideia de que os europeus iam levar para o território africano. Então no século XIX existia a crença, criou-se a teoria da raça superior e de civilizações, que veio com exatamente positivismo, o chamado darwinismo social, tá? Que corroboraram essa ideia. Assim é necessário fazer o que os africanos negros seriam pessoas atrasadas, segundo o modelo europeu, que eram civilizados. Então as notícias do continente africano chegavam na Europa através de relatos, expedições bem diferentes finalidades, né? Eram pessoas bárbaras que viviam na selvageria. Nós temos que doutriná-los e botar ordem neles, tá? Aqui é um bom exemplo dessa partilha. Olha aqui, ó, Portugal, França, Inglaterra, Holanda, Itália, né? Como se os países europeus fossem dividir a África como se fosse um pedaço de carne, tá? Essa divisão é chamada de partilha, tá? Partilha da África, certo?
expedições científicas de mapear o terreno, potencial, geográfico, botânico, detalhar muitas etnias habitavam. Então foram feitas também expedições comerciais para conhecer a matéria-prima local e avaliar suas possibilidades de exploração. Houve também expedições religiosas que queriam, como eu falei para você, acabar com o politeísmo, queriam implantar o monoteísmo. Há também a antropofagia, né, que eles tinham a ideia de que o africano comia carne humana, e implantar o cristianismo. Assim percebemos que foram aspectos econômicos, religiosos, culturais que influenciaram o desejo da posse no território. Então, se eles são atrasados, são selvagens, quem vai salvar eles? O europeu. Dessa selvageria, do atraso, de práticas condenáveis do velho mundo, tá? Então, isso tudo se tornou o quê? Um fardo, um peso para o homem branco. Modernizar, salvar essas pessoas doentes e atrasadas. Aqui um bom exemplo dessa imagem, né? Olha aqui as civilizações atrasadas, né? Que seriam um peso para os homens brancos, tá? E isso aqui seriam os chamados fardos, né? Peso, carregar na costa esse peso. Consequência, a partilha da África, reinos africanos estavam dentro dessas fronteiras naturais definidas, de acordo com um grupo étnicos que se opunham entre reinos. Então, os africanos começaram a ter problema, porque quando houve dominação, vários grupos étnicos rivais foram forçados a ficar no mesmo território. Isso vai gerar conflito lá na frente. Os estados africanos foram traçados por fronteiras, olha só, artificiais, segundo a vontade de quem? Do colonizador europeu. Etnias inimigas aí, como eu falei para vocês, começaram a viver dentro do mesmo território, causando sangrentas guerras civis. A ocupação europeia provocou resistência e insurreição da nação, que foram massacrados durante o século XX. Igualmente, através da visão europeia, se espalhou o mito que os africanos são amaldiçoados por não aceitar quem? O cristianismo, e por isso não são capazes de prosperar. Atualmente, o continente africano é o mais pobre, olha só, do mundo. É o que a gente vê na televisão. Então, a forte pressão sobre a riqueza, olha só. Tem muita riqueza, como petróleo, ouro, o fosfato, e olha só, esse aqui também, o diamante. Um bom exemplo é esse aqui, ó. Essa imagem aqui, ela retrata isso, né? Isso aqui, os maiores jazidas de diamante do mundo estão onde? Na África. Tá? E aqui um bom exemplo, ó, dessa riqueza do ouro que tinha na África, que foi escavado, tá na América e na Europa. A gente pensa, só é isso que tem na África? Não. Ó, riquezas naturais, tá? Selvagens, tudo isso aqui engrandece o mundo que só tem lá, certo? Então é uma região riquíssima. Justificativa para a dominação. Surgiu o chamado darwinismo social. Não foi o Darwin que criou isso, viu, pessoal? Só usaram o nome dele. Que seria uma teoria da evolução da espécie, onde os mais aptos seriam a raça branca, os menos aptos, os negros. Então Charles já não criou o darwinismo social, criou o darwinismo, né, animal. Tá? Esse estudo foi desenvolvido no século XIX e século XX. Tudo isso aqui para marcar a sua dominação. Por quem? Por esse cara aqui, ó. Essa é a ideia, tá? Que seria o darwinismo social? Acredita na premissa da existência de sociedades, ó, superiores. Quem seriam essas sociedades superiores? Raça branca. Nessa condição, os que sobressaem fisicamente e intelectualmente devem acabar de tornar governantes, os brancos. Por outro lado, outras menos aptas deixaram de existir porque não eram capazes de acompanhar a sociedade evolutiva. Assim, elas entrariam uma extinção acompanhada pelo princípio da chamada teoria da evolução. Tá? Aqui um bom exemplo, né? Macaco, né, que seria a referência aos negros, e aqui o homem branco. Darwinismo social e racismo. Em virtude de ser uma teoria que considera a sociedade em raça superior,
e raça inferior, a chamada superioridade racial. Darwinismo social, que tem também como base ideias nacionalistas, consiste num pensamento preconceituoso e racista. Dessa mesma forma, o monopólio do comércio, acompanhado pelo progresso científico-tecnológico, gera reflexo aos povos capacitados. Enquanto isso, países ficaram limitados a apenas fornecer mão de obra, serem inferiores e incapazes. Seria hoje América Latina, África e a Ásia, tá? Então, é referência a isso aí. E aqui é um bom exemplo, né? A divisão: países pobres e países ricos. Se vocês olharem no mapa, essa divisão aqui, todos os países que estão aqui nessa região aqui são considerados países ricos, superiores, brancos. E todos que estão aqui embaixo, considerados pobres, raças inferiores. Segundo a teoria do darwinismo social. Então, darwinismo social no Brasil, a presença do darwinismo social no Brasil é revelado com o chamado racismo no Brasil, que tem origem pela colonização, principalmente portuguesa. Embora os brasileiros não acreditam, grande parte deles discrimina os negros, né? Está enraizado na nossa cultura. O resultado desse comportamento é revelado em estatísticas que mostram, por exemplo, grande parte da população negra é carente no Brasil. É o preconceito estrutural.